Lá, Pablito. Bom dia, galera, tudo bem? Meu nome é Milton, falar aqui do Psicotaco Podcast com meu amigo Maicon. Fala aí, Maicon. E aí, cara, beleza? Bem, pessoal, muito prazer. Pra quem não me conhece, eu me chamo Maicon Oliveira e estamos aqui iniciando o nosso segundo episódio do Psicotaco Podcast. E hoje recebendo o nosso convidado especial, Elias Gustavo, especialista em avaliação psicológica. Fala aí, Elias. Olá, gente, bom dia. Um prazer, uma satisfação estar aqui, né? Vamos conversar, né? Vamos começar nosso bate-papo aí. Vamos ver o que a gente tem para hoje, né? Conversar um pouquinho sobre avaliação psicológica, psicoterapia. Exatamente. Agora, antes da gente dar no procedimento para o nosso papo, falando brevemente do nosso patrocinador, que é o PX Canecas, o patrocinador, no caso, oficial do Psicotaco Podcast, qual vocês podem estar encomendando a sua própria caneca, da maneira que vocês quiserem, da maneira que vocês tiverem a própria criatividade para poderem estar tanto mandando uma que vocês já têm em mente, ou uma própria que vocês mesmo não imaginam como pode ser, mas eles mesmos podem estar encaminhando a arte para vocês e vocês verificam qual fica melhor. As possibilidades são infinitas. É isso, acessa lá no Instagram, @pxcanecas e vamos lá, vamos começar o podcast. Elias, para já começar abrindo essa conversa, eu queria te perguntar no que difere uma psicoterapia e uma avaliação psicológica? É a mesma coisa? É algo que antecede uma outra? O que tem de divergência ou o que tem de igual entre as duas? E por quê? Para explicar, vamos contextualizar, né? Historicamente, o homem, né, a humanidade, o ser humano, ele sempre buscou explicar as coisas, né? Primeiro, fenômenos da natureza. E quando acontecia alguma coisa que o ser humano não sabia de onde que vinha, ele foi dando essas respostas a alguma coisa, né? Por exemplo, por que cai um raio? Porque foi um Deus que mandou o raio. E ele ainda separava raio de trovão, porque tinha uma diferençazinha de tempo, né? Uma contiguidade. A relação de tempo ela era um pouquinho diferente, né? A gente usa esse termo na análise do comportamento, que depois a gente vai dizer o que é. E isso fazia com que as pessoas achassem que raio e trovão fossem coisas diferentes, não uma consequência do outro, né? O trovão é consequência do raio. E de onde que vem isso? Foi dando motivos para as coisas, né? Da mesma maneira no que diz respeito ao comportamento humano. O ser humano ele até busca se tirar de si a responsabilidade dos seus comportamentos ao longo do tempo, né? E com o desenvolvimento da ciência, da filosofia, posteriormente da ciência, a gente busca explicar isso de uma maneira lógica, de uma maneira observável, né? E assim a gente vai desenvolvendo características para que se faça uma avaliação psicológica, não necessariamente nos moldes de hoje. E nesse percurso tem um sujeito, né, que ele começa a estudar as mulheres histéricas e ele desenvolve um modelo de terapia, de tratamento. Ele buscava tratar, ele não queria só entender, ele não queria só saber o que estava acontecendo, né? Diferente da grande maioria dos teóricos da psicologia ao longo do tempo, até chegar nele, né? Antes dele, nós tivemos apenas os teóricos da personalidade que tentaram propor algum tipo de que a gente nem chamaria de terapia, algum tipo de tratamento, né? Mas quem conseguiu consolidar isso foi Freud. Não gosto da psicanálise. Pode deixar isso daí no podcast mesmo. Entretanto, eu respeito muito Freud por isso, né? Ele muda, é um marco no que diz respeito à psicoterapia. Foi literalmente o primeiro que, tipo assim, trouxe a psicologia para o tratamento da pessoa. O primeiro que conseguiu sistematizar um tratamento. Foi Freud. Até então, o que tu disse é que os A caras, psicologia eles, só pra entender, né? é que eles A pessoa. buscavam até então entender aqueles fenômenos, mas eles não investigavam aquilo para tratar, digamos assim. Isso, eu só quero saber o que é. Por que o ser humano se comporta? O que faz o ser humano fazer isso? O que faz ele fazer aquilo? Né? Com o tempo a gente foi desenvolvendo outras psicoterapias, né? Depois de Freud tivemos outras. Temos análise do comportamento, gestalt terapia, as fenomenologias, existencialismo, humanismo. E tudo isso são maneiras de fazer da psicologia. Ela não tem um paradigma, né? A gente vai chamar isso de abordagem, a gente pode falar sobre isso um pouquinho lá na frente. E nesse meio tempo, o que acontece? O mundo, fora da psicologia, queria, de alguma maneira, uma forma de prever o comportamento humano. Inicialmente, a avaliação psicológica, enquanto uma sistemática, ela surge por isso, com uma ideia de prever o comportamento humano.
Então, com a Revolução Industrial, o cara queria saber, poxa, eu quero entender quem que é a pessoa que eu vou contratar, que vai me dar menos trabalho, que vai produzir mais, que vai ter maior concentração, que vai ter uma memória maior para lembrar das coisas. Então, por isso foi se propondo o modelo de avaliação psicológica. E para a guerra também, principalmente para as grandes guerras, né? Aí eu quero saber quem é o soldado perfeito. Quem é esse cara? Qual é a base biológica que ele tem para que ele seja, de fato, esse soldado perfeito? Só que no passar do tempo, a gente vai estudando, a gente vai percebendo que as coisas não são bem assim. Tanto que hoje a gente tem um entendimento, né? A avaliação psicológica, ela não serve para predizer comportamento, sim para minimizar a margem de erro, né? Principalmente no campo da organizacional. A gente não vai dizer o que vai acontecer, a gente vai dizer, ó, é provável que tal coisa não aconteça, ou então que aconteça com uma menor frequência por conta das características que fulano de tal apresentou. Ou seja, em outras palavras, a avaliação psicológica hoje, ela é um processo, né, dinâmico, que ele faz o quê? Ele dá uma base, um direcionamento para a tomada de decisão do psicólogo. Em qualquer área que ele for atuar, né? Aí traz a parte biológica, psicológica e social. Né? Eu fiz uma avaliação psicológica e eu identifiquei que uma criança, por exemplo, fiz uma avaliação neuro, no caso, ela tem uma descalculia. Que tipo de descalculia é essa? Né? Aí eu encaminho para o profissional adequado para fazer o tratamento. Ok? Faço uma avaliação psicológica e percebo que a pessoa ela tem uma disfunção neurológica que ela é física, é fisiológica. Opa! Mando para o neuro, para o médico. Então, é uma questão de humor. Encaminho para um outro psicoterapeuta. Então, se eu for psicoterapeuta, eu faço o tratamento. Por exemplo, no meu caso, eu não sou terapeuta. Eu identifico, dou indicações de terapêuticas, né? E encaminho. Muita gente acha estranho. Muita gente fica assim, cara, como assim me explica? Às vezes eu vou conversar com alguém e a pessoa fica me perguntando assim, não, tu é psicólogo? Conheci a pessoa, tu é psicólogo? Então, tu tá me analisando, né? Clássico, essa daí é clássica. Eu respondia de uma maneira, mas era mentirosa a minha resposta. Hoje eu respondo de outra maneira, que é a maneira que é a correta. Eu digo, eu tô analisando mesmo. Mas eu tô analisando numa perspectiva e a uma distância que qualquer outra pessoa analisaria. Não tem como eu ter acesso ao sintoma, à característica mais profunda numa conversa, assim, né? Eu preciso de outros instrumentos, de outros instrumentais. E isso acontece principalmente no que diz respeito a flertes, né? Às vezes conhece uma jovem ali e tal. Tu já tá me olhando. Eu, lógico, tenho interesses, quero entender algumas coisas para poder saber o que eu vou fazer. Ou seja, eu fiz uma observação prévia para eu ter uma base para poder ter uma tomada de decisão diferente. Entretanto, não é avaliação psicológica, porque não tenho acesso àqueles sintomas, aquelas características mais profundas. Isso é uma fala que eu mesmo desenvolvi, né? É um sintoma periférico, que qualquer pessoa, né, consegue observar. Por exemplo, se vocês olharem uma pessoa muito triste, cabisbaixa, chorando na rua, quer dizer, uma pessoa cabisbaixa, chorando na rua ali, de cabeça baixa, vocês não vão deduzir que essa pessoa está triste? Sim. Isso é periférico, né? Qualquer pessoa pode deduzir isso, porque socialmente é esperado que uma pessoa que esteja naquelas condições esteja triste. Entretanto, talvez o cara pode ter, sei lá, ganhou na Mega Sena, ele tá tão impressionado que ele tá ali chorando cabisbaixo, tá? Pensando, nossa, eu não acredito. Né, que tava 85 milhões. Meu Deus, eu ganhei. Mas você não sabe o que está passando internamente naquele sujeito para que ele esteja daquela maneira, né? O trabalho da avaliação psicológica ela vai muito nesse sentido, entender aquilo que é mais profundo, né? Aquilo que naquele momento norteia aquele fenômeno, né? Lembrando, ela é dinâmica, ou seja, eu posso estar, no caso, como eu usei o exemplo do cara da Mega Sena, eu posso estar sendo influenciado por isso nesse momento, por isso que eu estou com aquele comportamento. Mas isso não pode ser o meu comportamento comum do meu dia a dia, né? Isso pode ser diferente. Eu posso estar apresentando aquilo naquele momento. Se eu for avaliar um sujeito naquela hora, ele vai dar um resultado que vai estar enviesado, né? Vai estar indo por um caminho que não é a realidade dele. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Inclusive, por isso a avaliação psicológica tem validade, né? Legalmente, a gente precisa guardar o documento por 5 anos. Mas, normalmente, nós psicólogos colocamos ali uma validade de 1 ano para avaliação. Dependendo do teste que eu utilizo, eu até coloco menor, eu coloco 6 meses, né? Vai muito do motivo, do porquê, o que eu avaliei e como que eu fiz essa avaliação. Por exemplo, se eu fizer um atestado,
É pontual, cara. No máximo 3 meses. Para aquela vaga, atesto que fulano de tal tem condição de assumir determinada vaga e tal, coisa do tipo. Aí 3 meses. Tem gente que, nossa, pouquinho tempo de valor e tal. Não, vale. Só que o que acontece? Você tem 90 dias de experiência para uma vaga de emprego. Pode acontecer várias coisas, né? Você pode, inclusive é muito comum. Mas essa questão, por exemplo, de teste para personalidade e teste para diagnóstico em si. Porque normalmente a empresa, ele quer mais a personalidade da pessoa, né? Mas como é que faz essa diferenciação? Na verdade, a empresa quer o que a gente chama de... Eles chamam de psicotécnico. O que é uma... A gente precisa parar de usar esse termo, né? Eles querem saber se a pessoa tecnicamente tem condição de assumir aquela vaga. E teste de personalidade a gente usa para as duas perspectivas. Lembrando que a gente não tem teste que avalie personalidade. Os testes, eles avaliam características de personalidade. A gente não tem um teste, por mais que... teste de Google, tá ligado? Não, isso daí não... O famoso tipo traços, né? Que eles conseguem pegar. Tá, não, nem traços. Não, assim, esses da internet. Porque, vamos lá, o que a galera faz? Principalmente as teorias de Jung. A galera pega as teorias de Jung, lê um pouquinho sobre arquétipos e acha assim, eu consigo montar um teste. Primeiro, para um teste ser considerado um teste psicológico, ele passa por um crivo, por um critério enorme de avaliações do próprio instrumento, né? Tem os critérios de validade, que a gente chama, que é validade de construto, validade de critério e validade de conteúdo. Validade de construto é o quê? O teste, ele avalia o que ele diz que ele vai avaliar. Por exemplo, montei um teste de personalidade. Aí eu chamo o quê? Escala de traços de personalidade. Ou seja, não é um teste de personalidade, eu vou avaliar traços de personalidade. Pronto. Para isso eu preciso de uma fundamentação. Que fundamentação é essa? Quem estuda traços de personalidade, psicologia analítica, Yang, né? Como uma pessoa chame. Aí eu preciso entender de fato que são os arquétipos. Aí eu vou desenhar ali, eu vou escrever um texto dizendo o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, baseado na teoria de Jung, que é antiga, né? Tem seu valor, tem sua fundamentação. Beleza, top. Um critério. Qual o critério que eu vou usar para avaliar para avaliar essa pessoa, esse construto numa pessoa? Que critério que eu vou usar? Serão perguntas? Serão manchas? Serão afirmativas? Serão desenhos? Serão histórias, né? Que são técnicas que a gente tem de desenho, de contar história, baterias e inventários que a gente responde perguntas, tem técnicas de observação de mancha que a pessoa vai dizer o que ela vê, né? São possibilidades. Aí eu vou dizer por que eu escolhi essa técnica? Baseado lá na fundamentação teórica que eu já fiz, né? Aí eu tenho validade de conteúdo, validade de critério, ou de construto, de critério. E quando eu faço essas duas coisas, que eu somo, que eu mostro robustez no que eu estou fazendo, eu estou mostrando validade de conteúdo. Né? Tem bastante conteúdo. Poxa, o cara estudou de fato. Né? Passou anos. Ele provou que o teste dele funciona. Né? Isso sim vai ter um valor. É completamente diferente de uma coisa que eu vi, por exemplo, pra mim, na minha vida, tal coisa dá certo. Então, isso é uma verdade absoluta. Né? É o que as pessoas normalmente fazem nesses testes. Né? Ou então, dá uma lidinha ali sobre teoria de Jung, principalmente, psicologia analítica. Ele, o meu perfil é o perfil do arquiteto. Né? Por exemplo, eu fiz uma avaliação já, o teste com a TI e deu nessa direção. Meu perfil é arquiteto, pois então tem que trabalhar de arquiteto. Não. Se você for lá olhar, o que ele diz? Existe um conjunto de comportamentos, de traços, né? Onde ele vai dizer assim, esse é o sujeito que é considerado arquiteto. Não é que ele vai ser um cara que vai trabalhar com arquitetura. Não, é que é uma pessoa que tem determinada característica mais analítica, mais criativa, e ao mesmo tempo gosta do raciocínio lógico, entende? Ele vai construindo toda uma história baseando-se em traços. Entretanto, também não é determinante. Ele não diz que eu estarei assim para toda a minha vida. Entendeu? Que é outra falha da maioria desses outros testes, que eles acham, você é isso, você pode mudar um pouquinho aqui, mas você é isso. E como é que a gente faz na hora da devolutiva? Porque assim, você vai dar uma devolutiva pro paciente, pro cliente ali, e aí você vai explicar para ele que ele é de determinada forma, que ele
tá funcionando de determinada forma, porém de um modo que ele não generalize isso pro resto da vida dele, do tipo, eu sou assim e vou morrer dessa forma. A primeira coisa é a linguagem que a gente vai utilizar. A gente não usa na linguagem presente nem futura, é pretérito. No momento da avaliação, você apresentou determinada característica. Opa, você apresentou determinada característica. E sempre fica lembrando, olha, você apresentou isso, então a gente pode trabalhar em cima disso para se mudar. Né? Isso pode mudar, isso é mutável. Inclusive, outra fala que eu pego de um autor, que ele diz o seguinte, que o diagnóstico psicológico ele é um diagnóstico aberto. A gente não fecha diagnóstico. Porque o nosso interesse não é determinar, definir, delimitar o ser humano, e sim entender como ele está funcionando para que a gente proponha uma terapêutica. O que acontece muito do paciente receber um diagnóstico e ele fala assim, eu sou isso, ou eu sou aquilo. Ele interpreta aquilo ele é o pra si. diagnóstico. E isso às vezes acaba até sendo um problema, porque o paciente ele às vezes não sabe separar as duas coisas, ele acaba se sobrepondo ao diagnóstico e se escondendo atrás dele. Então, sei lá, isso meio que acaba explicando várias coisas sobre ele, ele acaba se escondendo atrás disso, né? Isso acaba se tornando um problema muito grande. A pessoa usa como muleta. Recentemente eu tava eu entro em todos os grupos do que diz respeito àquilo que eu gosto, né? Eu não ignoro. Por exemplo, tem muita gente que critica, coach, não sei o que, eu não gosto. Não, eu vou. Eu vejo qual é o valor do investimento, eu consigo investir, eu vou. Porque eu preciso conhecer, cara. Às vezes, o conhecimento ali não se limita, né? Nós da psicologia, a gente tem um Kaigashi e essa outra galera tem outro. Eu quero juntar, eu quero misturar. Por quê? Eu busco entender o que está sendo feito e por que está sendo feito. Entretanto, olha o que acontece. Eu estava num grupo, enfim, de TDAH, né? E tô lá. Sou muito curioso em relação ao TDAH porque eu acho que meio que virou uma moda, né? Tem muita gente que de fato eu acho que tem e não conseguiu ser avaliado da maneira correta, adequada. Entretanto, tá meio que todo mundo quer justificar os seus comportamentos dentro de um diagnóstico, né? Quer usar, por exemplo, TDAH como muleta. E lá, nesse grupo, teve um cara que tava colocando na conta do TDAH o fato dele ter traído a namorada dele. Dele trair a namorada dele. Né? Não, porque quando eu olho uma mulher muito bonita, eu acabo entrando de hiperfoco e eu abandono, eu esqueço, é como se eu não lembrasse que tem outra pessoa e eu... Meteu essa. Tá, né? Eu vou invalidar 100%? Não, né? Não vou dizer que eu vou pensar sobre, mas assim, não, de primeiro momento, não faz sentido nenhum. Né? Por que eu não invalido 100%? Eu trabalho com estatística. E generalizar 100% é um erro estatístico. A avaliação psicológica ela é dotada de Tipo de... Gente, eu já ouvi falar uma frase que falava... Que psicometria. Era Desculpa, tava fugindo da palavra, pode dizer. Era essa daí. É questão disso mesmo, de bioestatística. Até mesmo em artigos ou em estudos mesmo, que as pessoas fazem a estatística parecer que deu bom para aquele artigo ser bom, mas ele nem é bom. Porque, por exemplo, digamos que o problema seja... essa rua tá passando fome. Aí na rua tem 10 pessoas. Aí a gente dá um frango inteiro para 5 pessoas. Aí tu fala assim, em média, todos daquela rua comeram frango inteiro. Sendo que 5 passaram fome e 5 comeram frango inteiro. Sim. Aí se tu falar de uma maneira que deu a entender que parece que foi bom, mas na verdade, não. Na psicologia a gente tem a teoria de resposta Witter, né? Para tentar sanar algumas dessas questões. Aí o que eu digo é o seguinte, sobre a questão da psicometria. Se eu generalizar 100%, é um erro estatístico. Assim como se eu generalizar 0% é um erro estatístico. Né? Então, normalmente, inclusive, quando a gente tem um teste psicológico, o mínimo é 1 e o máximo é 99. Ele nunca chega a 0 e nunca chega a 100. Chega a 99,9999999, mas não chega a 100%. Porque eu não posso afirmar com certeza que esse não foi o motivo do cara ter feito isso. Mas a probabilidade ela é muito remota. Né? Eu digo muito também que quem diz isso, na verdade, não sou eu, é o Ricardo Prime, se eu não me engano, é um outro autor aí que eu admiro muito, que a avaliação psicológica ela é uma ciência exata, só que ela é tão exata quanto a estatística, porque ela depende da estatística para existir, né?
E a estatística ela não é tão rígida, né? A gente precisa ter essa possibilidade de variabilidade que vem de variância e vem de desvio padrão. Mas assim, quando a gente fala de avaliação psicológica e, sobretudo, teste psicológico, a gente está falando de quantificação de dados. Ou Sim. seja, eu vou quantificar os dados daquele indivíduo e, enfim, colocar tudo aqui certinho. E quando a gente fala de psicologia, a gente fala de subjetividade também. Então, como é que eu vou quantificar algo que é subjetivo do sujeito? No caso, assim, como é que eu vou conseguir pegar a subjetividade dele e colocar aquilo no papel? E às vezes, o cliente, o paciente, ele meio que discorda daquilo que saiu no teste. Como é que a gente lida com isso? O que acontece é o seguinte, os comportamentos, a nossa perspectiva é a seguinte, os comportamentos eles são sociais, né? Espera-se que aqui no Brasil a gente fale qual idioma? Português. Espera-se que um cara que mora nos Estados Unidos fale qual idioma principal? Inglês. Aí a gente tem muito cara falando espanhol. Espera-se que um cara no Brasil... É por isso que tem aquela questão que tu tinha acabado de falar, que tem desvio padrão. Exatamente, tem a média, mediana, exatamente. Tem toda uma questão de... O que acontece, o que a gente precisa entender, que muita gente não entende, é o seguinte. Eu vou usar um exemplo meu. Eu fui submetido em sala de aula a uma avaliação com um teste chamado IFP2, que é o Inventário Fatorial de Personalidade, segunda versão. O meu grau de agressividade deu 95. O que isso significa? Deu para a região aqui do Maranhão, tá? Região Nordeste. Meu grau de agressividade deu 95. O que o meu professor fez? Ele pegou o meu mesmo resultado do meu teste e colocou na tabela de São Paulo. Meu grau de agressividade deu 70%. O que isso significa? Eu estou fazendo uma comparação do Elias com as outras pessoas do mesmo grupo social. No grupo social maranhense, as pessoas que responderam aquele teste teve uma quantidade X que alcançou um valor. Vocês conhecem a curva... Vocês já fizeram a disciplina de estatística, né? Também? Ainda não. Já. Não tem a curva de normalidade, a curva da amostra. Ela no centro, ela se concentra, ela fica maior. Ou seja, a maioria das pessoas, elas respondem aquilo ali. Eu sou idiosincrático no que diz respeito a isso. Eu estou fora da curva, né? Isso não quer dizer que eu tenha agressividade, eu consiga dizer qual é a agressividade 0 e a 100. Não tem como dizer. Agressividade... Até porque eu estava dando mesmo uma olhada justamente nessa questão da curva de Gauss. Porque quando a gente pega um paciente, a gente tem que saber de qual ponto ele está partindo. Porque se tu comparar, por exemplo, assim, traz um paciente para ti e fala que ele tem depressão. Mas qual depressão ele pode ter? Pode ter depressão maior, e aí tem que diagnosticar de acordo com o que está no DSM. Exatamente. Porque, por exemplo, digamos que tu use um tratamento uma pessoa que tem ansiedade grave, uma pessoa que tu chegou a estar ansiosa, só que na escala de ansiedade dela deu lá pro finalzinho, enquanto o tratamento que tu tá fazendo é uma pessoa que tem ansiedade grave. Aí não encaixa. Isso. Aí a gente tem que ver o fator nosológico, né? Que é da classificação de doenças. Por exemplo, eu converso muito sobre a galera falando sobre isso, que eu vou dizer, nem toda ansiedade é um transtorno de ansiedade generalizada. Eu apliquei a BFP, ou então a NELP, que são testes psicológicos para avaliação de personalidade, que tem uma boa relação com o humor, e o número de neuroticismo de fulano de tal deu 70%. Neuroticismo tem ansiedade, depressão, vulnerabilidade, instabilidade, passividade... tem outros subfatores. Por isso eu vou dizer que a pessoa está doente, não necessariamente. Precisa fazer uma análise, pegar o DSM-5, manual diagnóstico, então CID-10, prefiro o DSM-5, e analisando se ele se classifica ali, né? Tem uma lista de sintomas. Opa, fulano de tal está apresentando esses sintomas aqui. Quando eu identifico isso, sabe o que eu faço? Eu não... Faça o meu diagnóstico e diga assim para a pessoa, vá ao seu psiquiatra e leve isso daqui para ele dar uma olhadinha. Aí o que acontece? O psiquiatra vai fazer uma consulta com essa pessoa, lembrando que esses diagnósticos são clínicos, tá? E só quem pode fechar esses diagnósticos é o médico. Certo? O médico passou medicamento para o meu cliente. Eu não digo para o meu cliente parar de tomar medicamento, não. Eu entro em contato com o médico. Seu doutor, tudo bom? Tudo bom? Então, dentro do setting terapêutico, quando eu tentei ser terapeuta, meu paciente não está apresentando esses sintomas nesse nível, nesse grau, para que a gente venha a classificá-lo como um sujeito, como, por exemplo, com TDM, né? Não.
Pô, o cara fez uma consulta de 5 minutos, na grande maioria das vezes. No máximo 15 minutos, né? Aí o cara ele já fechou esse diagnóstico, aí a gente conversa. A maioria, eu vou dizer uma coisa para vocês, psiquiatra tem mais facilidade de conversar e aceitar o que o coleguinha psicólogo está dizendo do que o outro coleguinha psicólogo. Porque os psicólogos eles começam a debater e aí depois o psiquiatra ele... Não, então bora, né? Tu tá dizendo... E há uma divergência de abordagens, de exatamente, era isso que eu ia dizer. Era isso que era eles isso que acabam não entrando em concordância e isso prejudica muito, né? Normalmente, um analista do comportamento, e como eu gostei muito de estudar logoterapia também, tem gente que diz assim, tu é louco, tu gosta de logoterapia, gosta de análise do comportamento. Não sou muito normal, não. Essa galera do humanismo conversa comigo bem, mas, por exemplo, quando eu levo alguma coisa para alguém ali da psicanálise, da própria psicologia de Jung, apesar de eu utilizar testes que têm essas fundamentações, a galera não concorda muito com o que eu estou dizendo, não. Aí eu tenho que explicar, porque o que eu faço? Eu parametrizo o resultado do teste com a minha abordagem, né? Aí o pessoal acha meu texto muito behaviorista mesmo, aí a pessoa já diz assim, opa, esse cara aqui tá partindo de... vai até de um certo preconceito, às vezes, do meu colega, porque, assim, é outro paradigma, eu não vou aceitar. Entende? Porque a gente não tem um paradigma apenas, a gente não tem uma verdade absoluta na psicologia. Isso gera um pouquinho de instabilidade interna. Né? Isso que gera até essa questão que eu ia chegar para perguntar para ti. Como é que funciona a questão para a pessoa que quer estudar, quer saber como é que funciona o processo de avaliação psicológica, só que, por exemplo, tem várias abordagens e cada avaliação psicológica, principalmente algumas pegam mais de umas abordagens do que de outras. Como é que a pessoa estuda e vai para esse campo? Primeiro, conhecer que tipo de avaliação psicológica ela quer fazer. E segundo, estudar os instrumentos. Né? A gente tem muito teste psicológico que é baseado em terapia cognitivo-comportamental, terapia analítica, né? De Jung a gente tem, na Gestalt terapia, tem psicanálise, não é tanto, mas tem. E só que a maioria deles são relacionados em mais de uma abordagem e alguma outra teoria. Por exemplo, a gente tem o teste polográfico, que ele é fundamentado em psicanálise, grafoanálise, né, grafologia e teoria dos traços e do espaço. Né? Então, tem gente que diz assim, nossa, isso é uma salada. Entretanto, no começo eu tinha muita crítica ao teste polográfico, mas é o que eu mais já usei na minha vida. Né? E eu acho meio xoxo o polográfico. Eu não parei pra estudar a fundo, mas eu olho assim e fico tipo... Por que não dá pra uma pessoa simplesmente fazer o desenho todo dia e, tipo, 5 anos fazendo desenho toda manhã, digamos que ele fique perfeito em fazer o polográfico e muitas vezes ele não é nem o que o polográfico mostrou, mas só porque ele ter exercitado aquilo ele ficou bom. Cara, 5 anos. Não, eu tô chutando, não, assim, eu digo assim, não. Praticando muito. Cara, eu já apliquei muito polográfico. E quando eu vou me submeter ao eu mesmo, às vezes, eu faço e eu vou, no sincerão, medir. Cara, não dá igual. Eu não consigo acertar exatamente o que eu quero. Eu consigo alcançar algumas características. O que eu digo? Inclusive, em sala de aula, eu digo assim, eu vou fazer uma prova e eu vou colocar 5 transtornos. Só que para eu fazer isso, eu tenho que limitar. Eu digo assim, só vai avaliar tal parte do teste. Essa e essa. 4. Se eu colocar todas as possibilidades, eu não consigo ter o domínio total. Não consigo. E eu tenho uma quantidade de aplicação de polográfico aí de 2018, e correção principalmente de 2018 para cá, assim, com uma certa quantidade. Então, assim, não tem como você conseguir controlar todas as variáveis de um instrumento como esse. Não tem. Agora, o que é preocupante? É o sujeito que está avaliando, analisando. Ele, de fato, sabe fazer aquilo ali? Entendeu? Há uma dependência muito grande de quem está analisando, né? É uma questão que está até voltada no código de ética, né? Que é tipo, não é bom que você tente aplicar algo que você não tem uma certa dominância. Assim como não é bom que você atribua a um paciente uma abordagem, um tipo de tratamento que você não está preparado para oferecer. No caso, chega uma demanda de, sei lá, que se encaixaria muito bem na psicanálise e tu é analista do comportamento, talvez não dê certo que tu tente encaixar o paciente ali naquilo. Sobre isso daí, eu acho que não é nem tanto a demanda, é tu conseguir identificar no paciente. Por exemplo, tem pacientes que já chegaram para mim, clientes, né?
que eu observei, eu prestei atenção. Cara, ele não vai, ele vai ter uma dificuldade em ter uma análise monista. É um cara de fé, isso tá muito enraizado, cristalizado nele, né? A questão de fé, de, não sei, ou de Deus, ou de um orixá, de alguma coisa assim. Então isso pra ele é muito forte. Eu sei que pra eu criar o rapport, pra ele engajar na terapia, vai demorar. Então o que eu faço? Eu vou te indicar pra uma pessoa que eu vejo que a metodologia dela de trabalho combina mais com o teu perfil, aquele que tu apresentou aqui. Aí tem gente que diz, pô, mas gostei de conversar contigo e tal, às vezes em avaliação. Não, mas eu vou te indicar. Aí eu encaminho, cara, sem problema nenhum. Por que eu digo isso? Porque a demanda, ela vai... Tu consegue adequar a tua abordagem. Quanto mais tu conhecer a tua abordagem, mais tu vai conseguir adequar ela à demanda. Entendeu? Entretanto, o paciente, ele pode ser mais resistente, sabe? Por exemplo, eu vou dizer, não, já aconteceu. Eu estar conversando com o cliente e tal, e ele queria conhecer da minha abordagem e tal, e eu chegar e conversar com ele não desse jeito que eu vou dizer agora. Eu fui explicando para ele que não existia mente, né? Mente metafísica, como a galera... meu amigo, e tu é psicólogo? E eu não falei isso desse jeito para ele. Como assim que um psicólogo não acredita que existe isso e tal? Entende? Aí eu fui reconstruindo isso com ele, com tarefas, no caso... tem gente que não gosta de tarefa na psicoterapia. Verdade. Entendeu? Eu vou trabalhar na perspectiva comportamental, então da TCC? Não vou. Como vai fazer uma ativação comportamental com uma pessoa que não quer emitir o comportamento. Exatamente, né? Não vou. Então... Também tem essa questão da mente que eu queria falar até contigo, porque muita gente acha que a gente até utiliza a mente de uma maneira pedagógica, mas mente literalmente para psicologia não existe. Mas psico já vem justamente psico é mente e logia estudo da mente, quando veio há muito tempo atrás. Mas se tu falar mente hoje em dia, de uma maneira até... Tu não sabe, por exemplo, assim, no cérebro, onde é que fica a mente. Ninguém vai saber explicar. Aí a gente vai entrar numa seara que merece um outro podcast. Porque eu não trabalho nessa perspectiva, mas eu respeito as pessoas que trabalham. Tem ainda muita gente por exemplo, da metapsicologia, né? Por exemplo, a psicanálise, ela, né, é considerada uma metapsicologia, ela está para além da psicologia, né? Eu respeito. Digo, não gosto, mas respeito. Sou enfático em relação a isso. Inclusive, é igual aquele cara preconceituoso. Inclusive, tem muitos amigos psicanalistas, gosto muito deles, a gente conversa, entra em debates, às vezes eu começo até com brincadeira, assim, isso não é científico, tá? Aí, o que é ciência? Aí a gente começa numa discussão... E vai longe. Que vai longe. Entretanto, a gente mantém o respeito, né? Tem gente que chega pra mim, a análise do comportamento é mecanicista, não sei o que e tal. Aí, tranquilo, a gente vai, ele tem uma perspectiva, uma visão, e assim, tem eficácia, cara. Se não tivesse uma eficácia, eu não respeitaria. De verdade. Eu já ouvi relatos de pacientes que tentaram várias outras abordagens e se encontraram na psicanálise e, cara, deram super certo. Inclusive, o que eu ia falar mesmo? Acho que uma questão de teste. Não, acho que era isso mesmo. Pacientes que já tentaram de tudo e se encontraram na psicanálise. Lembrei. Inclusive, talvez se o Freud não tivesse começado onde ele começou, a gente não estaria onde a gente está hoje em questão de ciência, né? De abordagem, de psicologia como um todo. Sim, quando ele traz a proposta de psicoterapia, muda tudo. Porque quando a gente vai ver lá na história da psicologia, a gente vê a galera do funcionalismo, do naturalismo, do estruturalismo. A galera queria entender pô, o que estava acontecendo. O cara metia um tubo na garganta do outro e jogava bebida alcoólica para saber como era que ele reagia. Olha só, ele quer saber como que o corpo vai reagir. Ele não quer explicar por que o corpo reagiu daquele jeito e buscar como que eu vou tratar se isso acontecer. Ele quer saber o que acontece, né? Galera que fazia a lobotomia nos soldados, estudando neurociências, tocava uma região do cérebro, mexia uma perna, tocava em outra pessoa, né? Dava uma dislalia, alguma coisa do tipo, uma afasia, sei lá o quê. Então, eram maneiras de entender. Essa região é responsável por tal parte. Tá. Mas que tratamento que eu posso fazer em decorrência disso? Se acontecer alguma coisa? Não era tanto a busca da galera. Com Freud que isso começa. Não, eu vou tratar as mulheres histéricas. A gente pode tratar, o comportamento ele pode ser mudado. Né? Parece assim que uma grande mudança aconteceu.
E a gente vem, posteriormente, né, desenvolvimento da ciência com outras abordagens, buscando também essa terapia, a partir de outras perspectivas. Que na prática é muito parecido. Muito, muito parecido. Mas também tem essa questão de identificação, né? Cada um vai se identificar com aquela abordagem. Mas às vezes muito da pessoa, tipo assim, não querer submeter a cada tratamento. Porque, por exemplo, mesmo essa questão da psicanálise, a pessoa às vezes não quer fazer o procedimento de ter que fazer aquelas anotações, tipo da TC, que tem que anotar os pensamentos automáticos. Aí talvez por a psicanálise ser um pouco mais... Tipo assim, não tiver essa demanda tão alta, nesse sentido de que tem que anotar pensamento mais, tem que fazer não sei o quê. Mas sim de ficar, tipo, no divã e ter que falar dos pensamentos que vêm à cabeça. Isso. Aí talvez tenha alguns que se identifiquem mais, mas também tem essa questão de ser muito demorado. Que, por exemplo, assim, muitos que falam que deu resultado, tipo, eu faço análise há 5 anos, agora eu tô vendo o resultado. Talvez essa questão possa pegar um pouco no pé, de ser um pouco mais demorado. Cara, aí depende um pouco também, porque não tem só uma psicanálise, né? Por exemplo, eu conheço alguns seguidores de Lacan, que eles fazem um trabalho diferente, né? A psicanálise mais ortodoxa, ela é mais nesse viés, né? Até para a pessoa chegar e ir ao divã vai demorar. Ela precisa já estar dentro de um processo para ela ir lá para o divã. Né? A gente pensa assim, o cara vai na 4ª, 5ª sessão ele já tá ali no divã. Não é bem assim. Esse processo de análise dessa pessoa já precisa estar bem elaborado, bem desenvolvido. Então, assim, eu penso que é muito nessa perspectiva do respeito. Não gosto, mas respeito, entendeu? Eu deixo isso bem claro. E fui pesquisar sobre, para eu poder dizer assim, para eu poder afirmar categoricamente, não gosto. Eu fui pesquisar, eu não simplesmente tive uma provinha. Assim, tem que estudar eu fui pesquisar. Inclusive, eu preciso da psicanálise, como eu já disse, eu uso o palográfico, tem o teste de Pfister também, que tem uma relação ali também. Então, eu preciso ter um pouquinho dessa compreensão para eu poder saber o que eu estou fazendo, como que eu estou fazendo. Lembrando, a avaliação psicológica, ela não depende exclusivamente de uma abordagem. Eu preciso ter uma abordagem para eu analisar aquilo ali. Mas o que vai me nortear, principalmente, são os manuais diagnósticos. Eu preciso conhecer. A grande diferença que vai ter da avaliação psicológica para a psicoterapia, assim, na prática, no dia a dia, é essa. Eu vou buscar robustez de conhecimento para quê? Para que eu consiga olhar para a pessoa, olhar para o manual diagnóstico e comparar os dois. Tá de acordo ou não tá de acordo? Entendeu? Quando eu vou fazer uma avaliação clínica, por exemplo, quando a gente fala de psicodiagnóstico, que é a avaliação psicológica clínica, né? Ela traz esse fator nosológico. Vou fazer um laudo por isso, por isso, por isso. Mas eu também posso fazer avaliação psicológica no trabalho, né, para recrutamento de seleção. Como é que se difere essa questão de avaliação psicológica, por exemplo, assim, na clínica e a avaliação psicológica quando é para seletivo? No trabalho, na escola e tal. É justamente o fator nosológico, o fator da classificação de doenças. Por exemplo, eu vou fazer uma avaliação... Vamos lá. Vocês querem mais uma terceira pessoa aqui pro Psicotalk. E vocês dizem assim, Elias, eu tenho um perfil de pessoa que eu quero para estar trabalhando com a gente. Vocês vão me dizer quem vocês querem. Vocês vão colocar perfil técnico e perfil psicológico, perfil comportamental. Aí o que acontece? Eu vou olhar o perfil comportamental e eu vou transformar as características que vocês pediram em construto psicológico. Por exemplo, eu quero uma pessoa concentrada. Aí eu vou perguntar, concentrada, como assim? Como essa concentração? Aí vocês, eu quero uma pessoa que seja concentrada, focada naquilo que ela está fazendo, mas que ela consiga estar percebendo o que está ao redor e consiga estar dando apoio para outras coisas. Então tu quer uma pessoa que tenha atenção, eu pego a concentração, que é uma característica, vou chamar de atenção, que é um construto psicológico, e vou desenhar. É uma atenção concentrada, é uma atenção dividida, é uma atenção alternada, é difusa, entendeu? Aí, já sei qual é o tipo de atenção, aí eu anoto. Aí o que eu vou fazer? Eu preciso conhecer os testes. Eu quero um teste que avalie essa atenção que eu preciso avaliar. Teste fulano de tal. Escolhi. Eu quero que a pessoa ela seja resiliente, tenha boa comunicação, seja respeitosa e tal. Vou transformar tudo isso em construto psicológico. Qual teste que eu vou usar? Tal teste. Vocês vão já entender onde que eu estou querendo chegar. Vou montar uma entrevista baseada naquilo que vocês pediram. Eu não vou buscar entender todo o funcionamento daquela vida daquela pessoa, biopsicossocial. Não. Fulano de tal tem essas características, prova para mim que tu tem. Né? Em outras palavras, eu vou fazendo isso de uma maneira objetiva. No final, eu não vou fazer um laudo, eu vou fazer um atestado. E vou dizer, fulano de tal
está apto ou então está inapto para a vaga, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Só que eu não vou dar para vocês, vou dizer, ó, contrato, vou dizer, ó, tá aqui, ó, tem 3 pessoas que se aproximam do perfil que vocês querem e vocês vão entrevistar essas 3 pessoas. Por exemplo, de 10 que eu avaliei, de 20. E também tem a questão de, por exemplo, assim, separar algum diagnóstico, possível diagnóstico. Porque, digamos que, se eu não me engano, tu já tinha dado esse exemplo uma vez que eu ouvi você falar, que fez todo o procedimento com uma pessoa específica, só que ele estava no momento ruim da vida dele, então ele precisava de terapia. Aí você encaminhou. Sim. Como é que foi nessa questão? Isso aí foi num concurso, que assim, os sintomas que a pessoa apresentou estavam muito, muito fortes. Então, o que eu fiz? Eu fiz o atestado, só que no atestado eu coloquei um prognóstico, assim, cara, ó, eu tô avaliando isso daqui, mas a pessoa tá apresentando tal característica, isso é patológico, né? Assim, aí coloquei, né? Não vou expor, mas eu coloquei lá. Tanto que a pessoa que solicitou a avaliação entrou em contato comigo e perguntou, cara, como foi que tu conseguiu identificar isso só com o nosso... Eles tinham me dado um roteiro de entrevista, tinham me dado tudo. Eu falei, olha, no roteiro de entrevista de vocês, eu vi uma abertura da pessoa, uma necessidade, ela sentindo a necessidade de falar sobre aquilo, eu coloquei o roteiro de lado e fui investigar mais. Né? Já era algo que estava gritante já, né? E isso, a pessoa estava querendo colocar aquilo para fora. Tanto que era para ela assumir uma vaga no concurso. Ele, no caso, era um rapaz. E eu dei a indicação seguinte: é melhor que esse cara ele vá com alguém da família dele, ou então com alguma outra pessoa, e que ele tenha um apoio psicológico. Porque ele não vai dar conta. Às vezes, por exemplo, a pessoa tá apta para fazer porque ele bate com o perfil, mas às vezes a pessoa ainda precisa de uma psicoterapia, ainda pode encaminhar. Tinha todo o perfil técnico, nível de inteligência acima do esperado, atenção acima do esperado, tudo acima do esperado. Mas quando a gente foi lá pro nível de neuroticismo, vocês lembram que eu falei? Ah, tá ali... Bateu 99%, mais outras características que eu observava. Ou seja, entrevista e observação, tá? Sem observação, não vai. E a pessoa trouxe, inclusive, uma ideia de disforia de gênero, né? Era um cadeirante, enfim. E eu fiquei eu tive muita cautela no que diz respeito a isso. Aí, opa! Tá? E uma vulnerabilidade muito grande, inclusive de exposição à violência. Então, eu tive muita cautela em relação a isso. Aparece, gente. Em recrutamento e seleção, muitas vezes acontece. De aparecer uma outra demanda. Aí a gente tem que ter esse tato, né? Opa, o que eu vou fazer? Imagina, o cara, 19 anos de idade, extremamente inteligente, com uma possibilidade de conquistar muita coisa, mas num meio extremamente aversivo para ele, numa condição que ele tem ali uma chance de sair daquele local que é ruim para ele e para uma possibilidade nova, entretanto ele está fragilizado, e eu chego e digo para ele, ó, você passou na prova, que é extremamente difícil, passou em todos os outros exames, entretanto você não vai ser contratado por conta da sua condição psicológica. O que eu estou fazendo com essa pessoa? Eu estou terminando de matar. Verdade. Né? Então foi essa a minha devolutiva para a responsável técnica do concurso, né? Falei, olha, tem que se ter uma atenção com essa pessoa, né? Entretanto, ela é capaz de assumir essas funções, de executar, né, as suas... Sim, ela está apta com algumas ressalvas. Eu fiz as ressalvas e falei, ó, vamos colocar um tratamento para essa pessoa. Acontece, não é tão comum, mas pode acontecer. Então, assim, seria como se na avaliação mais organizacional, é como se tu tivesse um checklist de coisas que tu tem que preencher ali para que essa pessoa esteja apta para o cargo, e na clínica tu já olharia mais de cima, assim, o geralzão de tudo que está acontecendo e entregaria uma devolutiva, é mais ou menos isso? Também, porque o que acontece? Às vezes na clínica, a pessoa ela já vem com o diagnóstico do médico, por exemplo. A pessoa ela vem com o diagnóstico de TEA, aí vem pra mim, só que ele não diz que nível é esse TEA e quais são as características desse TEA, entendeu? Sério? Não diz não. Aí é a gente que vai identificar. É a gente que normalmente identifica nós. Mas então... quando já veio no médico, não tinha passado por psicólogo, passou por médico, aí já não necessariamente. Não. Inclusive, a maioria vai primeiro pro médico. A maioria vai primeiro pro médico. A maioria das avaliações neuropsicológicas que chegam pra mim, a pessoa ela vem do médico. Eu normalmente eu respeito. É um norte, viu? Normalmente eu respeito. Não, eu sempre respeito. É um norte, ó. Tem TEA. Entendeu? Aí eu começo a avaliação. A gente normalmente começa por uma hipótese diagnóstica. A pessoa ela chega com uma queixa. Eu sou desatencioso. Ou então assim, cara, meu filho é extremamente teimoso.
Opa, filho teimoso. Aí eu interrogo logo, TOD, TEL, TDAH. Né? Escrevo na folhinha, então deixo na cabeça. TOD, TEL, TDAH. Aí quais são as características de cada um? DSM-5. Gente, não tenha vergonha de ler. Eu leio o bicho mesmo. Leio, às vezes eu leio na frente do paciente. Digo, ó, Mas... as características são essa e essa. Aí, tá. Só que, opa, calma. Eu faço tipo uma entrevista. Eu utilizo técnicas da avaliação psicológica organizacional na clínica. Eu faço uma avaliação por competência, porque o pai, às vezes, quer que o filho tenha um transtorno. E às vezes ele não quer que tenha. Vai virar uma muleta, né, pro pai, porque, tipo Exatamente. assim, o filho foi desobediente. Ele, não, tem terra. Aí meio que passa a mão na cabeça. Exatamente. Aí eu já vou colocando à prova o que o pai tá me falando. Ou a mãe. Né? Eu vou testando. Opa, tá dizendo isso. Aí, beleza, eu guardo. Aí, quando eu vou pra criança, eu vou confirmar. Lembrando que a criança também... Criança é um universo, assim, único. O que acontece? A criança, cara, ela... Na escola, ela não respeita ninguém, não obedece ninguém, chuta o pau da barraca. Em casa, pior. Aí, quando chega na clínica... Gente, é um anjinho fofo. Oi, tio. Não sei o que. Cara, aí eu... Que depende também do ambiente, né? Por exemplo, não tá com o contexto muda muito o comportamento, né? Exatamente. A questão é essa, bem aí. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho que sair do setting terapêutico, eu tenho que sair da clínica. Aí, visitinha na escola. Isso muda pra caramba, tipo, tu ir lá na escola, ver o comportamento dela lá nesse contexto. Cara, é uma diferença absurda, principalmente sem avisar. Caramba. Tem professor que não gosta, né? Tem professor que não gosta da visita do psicólogo. Mas o professor precisa entender que a gente não tá avaliando ele, a gente tá avaliando a criança, mas tem professor que não entende, né? Então, às vezes, exige que a gente faça uma visitinha na escola, chame um outro parente sem ser os pais. Isso acontece demais, de, por exemplo, chamar uma irmã da mãe e dizer assim, não, mas é porque fulana de tal, ela, tudo que essa criança quer, ela faz. Aí, contra controle da criança. Entendeu? Então a gente vai identificando todas essas questões aí para poder chegar no diagnóstico. Processo de coleta de informação, né? Exatamente. Total, e aí quanto mais informação tu tiver, tanto de ambiente quanto de relatos, é melhor ainda, né? Maior subsídio eu vou ter para poder chegar na minha conclusão. Por isso tem muita gente, às vezes, que não quer fazer avaliação psicológica com o psicólogo, por exemplo, para TDAH adulto. Adulto não quer, porque a grande maioria das vezes o sintoma lá é de transtorno de ansiedade. Né? É muito parecido. Entretanto, às vezes o psicólogo ele vacila, porque ele tá tão preso e dizer assim, não é TDAH, que às vezes é um TDAH e ele fecha transtorno de ansiedade. Todo caso é único. Eu gosto muito disso, às vezes eu tenho mais trabalho, mas todo caso é único. Absolutamente todo caso é único, do jeito que vem eu vou fazer a avaliação mais ampla possível e assim... Como é que funciona a questão de, por exemplo, na clínica em si? O paciente veio com aquela demanda, tipo, eu acho que eu posso ter TDAH, ou, tipo, ele já vem com o diagnóstico, nesses dois sentidos. Tem os que vêm, tem aqueles que estudam. Mas tem que, tipo assim, na clínica tu aplica, faz aplicação de avaliação, ou não é necessário? Ou talvez sim, talvez não. Eu avalio, eu sempre avalio. Mas eu com, não tenho... com a aplicação dos testes? Eu sempre aplico o teste, eu digo muito assim, gente, eu não tenho opinião, eu não estou dando opinião aqui. Eu digo muito isso para as pessoas. Isso não é uma opinião. Isso é um dado. Qual a tua opinião? Nenhuma. Até porque se tu tivesse, talvez tu nem poderia dar uma opinião de fato, né? Eu tive um paciente que quando eu fui conversar com ele sobre isso, um cliente, ele ficou meio... Não, mas eu quero a tua opinião. O que tu acha? Em detrimento dos testes, tu não acha que eu tenho TDAH? Aí eu falei assim, cara, eu não acho nada. É porque às vezes também... Ele não gostou. É até questão de, por exemplo, assim, as pessoas elas querem uma resposta do psicólogo em si, não só para diagnóstico, mas também... Ou então exemplo, algo que reafirme a crença que ela já tem. Tipo, provavelmente eu tenho isso, ele só vai me confirmar o que eu tenho. E aí ele fica naquela buscando que tu diga o que ele quer ouvir de fato, né? O psicólogo não pode falar isso, tipo assim, faz isso, faz aquilo. A pessoa, tipo, faz todo um trabalho com a pessoa pra pessoa mesmo chegar no insight. Eu tenho um caso muito próximo, de uma pessoa muito próxima a mim, que foi se submeteu a uma avaliação. Eu indiquei uma psicóloga pra essa pessoa, ela queria fazer a avaliação comigo. Eu indiquei uma psicóloga pra essa pessoa. Ela foi pra avaliação, a psicóloga fez aquilo que eu falei mais cedo, aplicou todos os testes, fez tudinho e tal, só que ela, na hora de fazer a correlação, não ficou muito claro, e ele é um cara da área da saúde, é um médico, né? E ele falou, cara, eu não concordo com esse diagnóstico dela.
cara, eu não concordo com a maneira que ela fez, mas tá certo. Não tá errado, não. Ele queria porque queria ter TDAH. E ela, ó, tu tá com um transtorno de ansiedade, não é um TAG ainda, né? Mas tá apresentado aí, né? E assim, ele tem certeza que ele tem TDAH. Eu acho que ele tem altas habilidades. Ele é um cara extremamente inteligente, né? Eu acho que ele tem altas habilidades, mas ele não quer avaliar nesse sentido, então também eu vou obrigar? Não vou. Eu acho que a história de vida, o histórico de reforçamento dele não encaminha para um TDAH. Encaminha, sim, para uma característica de ansiedade associada a alguma de inteligência acima da média. Eu realmente o considero acima da... Apesar de a gente discutir e brigar muito, que a gente é muito íntimo, mas eu considero acima da média. Se ele ouvir isso aqui que a gente tá falando, ele vai saber que é dele que eu tô falando, ele vai sair se sentindo o maior de todos. O maior. Eu sei que era de mim que tu tava falando. E nessa questão, por exemplo, tem diagnósticos que são muito parecidos. Por exemplo, assim, às vezes o pessoal pode confundir o de TEA, que é o transtorno espectro autista, com os TDAH. Que é e o de TOD também, pra criança. E mais o de TOD. Aí como é que, normalmente, quando ele chega com uma demanda, tipo assim... Eu acho que é isso. Aí tu descobre que é outro. Como eu é que sento funciona? E choro. Tô brincando. Cara, aí exige mesmo uma ampliação de instrumento. Cara, aí eu vou colocando bastante instrumento. Tem a avaliação que a gente faz aí, que eu utilizo 4 instrumentos. E tem a avaliação que eu uso 10. Mas eu não coloco o instrumento sem a necessidade. Quanto tempo tu acha que normalmente demora, assim? Uma mediana. Tem a avaliação que eu consigo fazer ali em 4 sessões e tem a avaliação que eu 10, às vezes 10 não dou conta, eu peço mais 2. Caramba, depende muito. Como eu acabei de dizer pra você. Aí ainda é aquela questão provisória, né? Ele apresentou traços disso, mas não é certeza e pra ter o diagnóstico tem que ser multidisciplinar, né? Sim. Ainda tem essa questão. Tem muito, principalmente criança, as discrepâncias nos resultados que vão configurar o TEA, né, para nós. Isso é uma coisa básica. Junto com as avaliações de habilidades sociais, né, e algumas de funções executivas, mas principalmente as discrepâncias nos resultados dos testes. Por exemplo, uma criança que pontua muito alto para uma boa habilidade visoespacial, mas a verbal é muito, muito rebaixada, ela não puxa a outra. Aí exigiria um outro momento também. As características, elas tendem a se puxar, né? Mas quando elas não se puxam, ele tem alguma característica ali que está, quando a gente vai ver os estudos, a gente consegue identificar que está relacionado ao TEA. Entendeu? Então a gente já começa, opa, esse daqui não é um TDAH e não é um TOD. Isso aqui provavelmente, olha só, provavelmente é TEA. A gente ainda não vai com certeza, a gente vai juntando todas as informações até chegar nesse diagnóstico. Não é simples. Por isso que não é, assim, barato. Eu entendo que tem um custo alto. Os instrumentos têm um valor alto também, né? Os testes, eles não são baratos. Então, tem muita gente que às vezes me procura e fica assim, cara, mas por que é tão caro? Aí eu, cara, se eu te disser que nem é caro, né? Se a gente for analisar aquilo que precisa ser feito e com o que precisa ser feito, aí eu saio indicando. Tem muita gente que me procura e eu não consigo atender. Porque também eu não vou substituir meu instrumento, meu teste, né? Alguns testes que eu uso, eles têm um custo um pouquinho mais elevado. Eu não substituo. Eu não vou colocar... coloca um outro teste de inteligência que não seja padrão ouro, que só para... Não. Porque os testes psicológicos, eles ainda têm essas diferenças, né? Tem aqueles que têm um nível... Lembram dos critérios, né, de validade? Quanto maior o critério, melhor o teste. Só que todos eles precisam ter um mínimo para o SATEPS, né? Para o Conselho de Psicologia aceitar. Né? Então eu vou... E lembrando que o melhor teste é aquele que eu conheço mais. Porque também tem essa questão, né? De saber aplicar o teste e saber quando aplicar o teste. Isso. E se o paciente tiver essa questão de não querer ser aplicado o teste? Aí eu digo para ele assim, cara, é a maneira que eu tenho para te avaliar. Né? Se tu quiser fazer avaliação comigo, é isso. Senão eu posso te encaminhar para outra pessoa que utilize outro instrumento. Qual é o diagnóstico que tu costuma perceber mais assim em crianças? Ansiedade. Ou em crianças, ansiedade? Ansiedade. Mas chega a ser um TAG? Chega a ser patológico às vezes? Sim, muitas vezes é patológico. E normalmente é o mais comum em criança
E normalmente os pais que estão causando isso. Cara, O pior é que quando vem na família, né? é muito bizarro o fato comum. de que crianças já tão novas já estão chegando a sentir uma ansiedade elevada assim, né, cara? Ó, Tipo assim, a gente sente, a gente percebe. E a criança que não sabe o que que é. Tipo, ela simplesmente sente e ela não sabe o que que é aquilo. E ela tá sentindo uma ansiedade muito alta. E às vezes nem os pais sabem dizer o que que tá acontecendo, Tem né? uma questão e a do- criança é extremamente emocional. Qual é a questão? Não, eu ia falar só que é questão, porque, por exemplo, assim, tem a terapia de família. Eu vi mesmo na aula de terapia sistêmica que, tipo assim, toda a família tem um sistema, e às vezes esse sistema ele não funciona direito em alguns casos, e às vezes um sistema que é uma família tem a influência de uma outra família de fora. Aí principalmente acontece que, a visão que eu tenho, a criança ela vai pra escola, ela começa a se comparar com os outros sistemas, tipo com as outras famílias. Por que não é assim com a minha? Que acho que todo mundo já teve essa noção. Sim. Isso é bem possível, isso pode muito acontecer. Aí o que acontece é o seguinte: tem o contexto dela com seus pares, tem o contexto dela com os pais, tem o contexto dela clínico, e a criança ela tende a querer proteger os pais, né? Ela tende a querer fazer isso, é muito comum. Tu percebe que tem alguma coisa ali, uma criança ali de uns 10, 11 anos de idade, aí, por exemplo, os pais são separados, aí o pai quase não vê, e, por exemplo, é um menino vê no pai dele o herói dele. Cara, o pai dele tá sendo péssimo, eu ia usar um termo mais pejorativo, o pai dele tá sendo péssimo, mas para ele, o pai dele é o herói dele. Porque quando ele vê o pai dele uma vez por ano, o pai dele leva ele para passear, e não sei o que, conta histórias do trabalho dele, disso, daquilo. Mas, cara, é extremamente disfuncional. Quando no dia a dia ele vai fazer uma apresentação de teatro, sei lá, alguma coisa, o pai dele não tá lá. Entendeu? E ele vai sendo controlado por esse contexto de uma maneira que ele vai crescer sendo um adulto que vai ter esse vazio e vai se contentar, às vezes, com pequenas expressões. É um exemplo, tá? Uma possibilidade. Que pequenas expressões de amor. E lá, quando for se relacionar com sua futura esposa, com uma namorada, ele vai ter esse tipo de relação. E existe uma tendência que ele replique, né? Esse mesmo tipo Aí de já vem na comportamento. análise do comportamento. Que, por exemplo, assim, a pessoa aprende de jeito, ou ela vai replicar, ou ela vai criar um estímulo aversivo. Isso, até existe. Aí chega na questão de análise do comportamento. Que É é outra questão que demora. Vou falar. É até uma questão que uma vez eu tava comentando com uma amiga minha, que é, puxando um saco agora um pouco da TCC, é que você... É como se você estivesse enxergando apenas cortes de um filme que você assiste. Então, Sim. ou então o podcast, vamos citar o podcast aqui como exemplo. Você tá vendo o podcast inteiro, mas tem pessoas que vão ver só cortes. Talvez por ver esses cortes, ela tire uma conclusão baseada no podcast inteiro do que ela viu em um momento. É como se a criança tivesse, durante a vida dela inteira, enxergando cortes que ela teve de momentos com o pai e ela não consegue enxergar o contexto inteiro. E aí, nisso, ela acaba meio que enviesando a conclusão dela. Sim. E lá no futuro isso vai pesar muito, né, cara? Pesa, né? Lembrando, sinapses emocionais, elas cristalizam com maior facilidade. Por exemplo, vocês dois, vocês lembram do nome de algum professor da escola? Da época de que vocês faziam fundamental menor? Da escola? Fundamental. Eu acho que não. Fundamental, de cabeça, não tô lembrando, não. Do menorzinho lá, do pequenininho. Não, lembro da direito. primeira série até a quarta série. Do primeiro ao quinto ano aí, não sei se vocês já eu pegaram. lembro, eu lembrei de... Mas geralmente quem teve algum marco emocional muito forte, assim, coisas desse tipo. Mas eu lembro. Eu chego a lembrar de um, assim, no máximo. Também tô Forçando. lembrando de um. Teve alguma situação pra vocês lembrarem dessa pessoa, Com né? certeza. Ou de gostar muito, ou ter passado uma vergonha, ou ter chorado, alguma coisa assim. Ou seja, vocês têm uma facilidade maior de lembrar aquilo que tem um marco emocional do que aquilo que acontecia todo dia. Não ficou marcado, né? Uma namorada que vocês tiveram, uma pessoa, um relacionamento que vocês tiveram, que trouxe muito sofrimento, que trouxe muita alegria, vocês vão lembrar. Vai passar anos, vocês vão lembrar. Não tem aquela música que, eu não sei de quem eu não sei se é Jorge Mateus ou é Henrique Juliano, que diz assim, todo mundo tem uma ex que quando fala ex, lembra mesmo tendo outras seis, provavelmente essa pessoa ou que te fez sofrer muito, ou que tu fez sofrer muito, ou então que te deu muita alegria. Porque são sinapses emocionais, cristalizou, cara, tá enraizado. Para se livrar delas é bem complicado. Aí isso, por exemplo,
pode ser chamado na psicanálise de trauma, né? Alguma abordagem mentalista, pode ser chamado de trauma. Para a gente que trabalha na perspectiva analítico-comportamental e relaciona isso com neurociência, a gente diz, cristalizou, pai. Né? Cristalizou. Então tá muito enraizado. O que a gente consegue fazer comportamentalmente para mudar isso? Né? Isso tá te atrapalhando de alguma maneira? Né? Aí se eu falar lá na tua infância, esses comportamentos que estão sendo reforçados lá na tua infância, eles vão te perseguir pela tua vida toda. Nessa questão aí também, agora puxando a lata agora para neurociência, como você me citou, porque, por exemplo, mesmo, quando a gente é mais novo, a gente aprende as coisas mais rápido. Por exemplo, assim, criança aprende a andar quando ela tá menorzinha, começa a falar também. E falar é uma coisa que a gente até acha simples hoje, mas é porque a gente teve que aprender isso muito rápido. E justamente na infância, até mesmo para crianças mais novas, aprender uma nova língua fica mais fácil quando você é mais novo do que quando vai ficando mais velho, porque às vezes tem aqueles sotaques. E tem toda essa questão também da neuroplasticidade do cérebro. O cérebro ele aprende mais rápido. Então, se alguma coisa emocional aconteceu contigo quando tu era menor, tipo adolescente, até criança, vai ficar mais enraizado o cérebro. Como tu falou, vai cristalizar. Porque aquelas sinapses que o cérebro teve, elas foram mais fortes e se fortaleceram ao longo do tempo. Por exemplo, ou por acontecer situações parecidas e tu lembra daquela primeira. Justamente essa questão da neuroplasticidade. Quando tu é mais novo, tu vai aprender ainda mais rápido. Famosa frase do Donald Hebb, eu acho que é o Donald Hebb, né? Que diz neurônios que disparam juntos se fortalecem juntos. E aí, tu falou da questão de cristalizar e já era. Mas, tipo assim, tem vezes que essa cristalização de neurônios, ela é algo adaptativo, né? E aí isso acaba não atrapalhando a pessoa. Às vezes uma vantagem que a pessoa tem durante a vida é justamente por conta dessa sinapse que fortaleceu. E aí, sei lá, uma pessoa que pode ser viciada em estudar. É um vício. Depende. Sim, De certa forma, é algo que está cristalizado no cérebro dela. E que, de certa forma, é adaptativo, né? A gente não vai dizer que nada é 100% bom ou que nada é 100% ruim. Depende. Aí aqui a gente vai ter que ser meio relativista. Né? Vai ter que ser meio relativista. Não tem como fugir disso. Por exemplo... aí lá, tá certo. Eu tenho uma questão. Eu sou muito brincalhão, muito idiota, assim, né? No dia a dia. Tem gente que não gosta. Tem gente que me chama assim e diz assim, cara, tu precisa parar. Tu é doido, tu não consegue conversar meia hora com uma pessoa séria. Aí eu falei, consigo. Quando eu tô trabalhando, eu faço isso. Agora eu não tô trabalhando, não tem por que eu fazer isso. Não, mas não sei o que. É muito chato. Não, tá bom, beleza, o que eu vou fazer? Eu vou evitar conversar contigo, porque eu vou querer ser idiota no meio dos meus amigos. Aí tem gente que fica meio... É meu momento de ser idiota. Entendeu? Aí a pessoa fica, como que tu faz questão disso? Cara, eu já trabalho 10, 12 horas às vezes por dia precisando ser sério. E nem tão sério, né? Pra quem já teve aula comigo e quem participou de alguma palestra minha sabe que não é tão sério assim. Mas é uma característica que ao longo do tempo foi reforçada. Então essa característica reforçada, ela está sendo replicada. Por quê? Porque ela Exatamente, porque ela me traz algum tipo de benefício. Ela me traz mais benefício do que malefício. Então, esse comportamento se torna permanente. Né? Agora, às vezes, é inapropriado. Traz um comportamento. Ele pode ser inapropriado e trazer reforçadores. Pode acontecer. Por exemplo, quando a gente está num processo depressivo, a depressão ela é reforçadora socialmente, às vezes fisiologicamente também, falando. Porque, por exemplo, o cara tá depressivo, o que ele vai fazer? Ele vai comer doce. Doce é bom e vicia, cara. Né? Socialmente, o cara não fica assim, ele vai ter a atenção das pessoas. Né? Então, às vezes a gente tá reforçando o inadequado. Caraca, acabei de virar uma chave na minha cabeça quando tu falou isso. Às vezes a gente reforça o comportamento de alguém que tá deprimido de certa forma, né? Isso, é um comportamento. A gente reforça sem até nem perceber, né? Porque, a gente reforça na gente. Como assim? A gente reforça na gente. O inapropriado. Quando a gente emite comportamento, isso. Não, nós mesmos em nós. Ah, mas isso aí é o tempo todo. Né? A gente nem percebe. Tá tão enraizado. Exatamente. É por isso que a importância da psicoterapia. Eu trabalho com avaliação psicológica, eu tenho uma boa noção de psicoterapia, porque não é possível, foram 5 anos de curso de psicologia. Entretanto, eu acho que há uma necessidade de uma busca de conhecimento específico na área maior do que a que eu tenho. Porque, lembra que eu falei do sintoma periférico naquela hora? Sim. Esse periférico, beleza, eu desenho assim. Tem o sintoma periférico, que é o que todo mundo consegue observar.
Tem o global, que ele é um pouco mais específico, que eu também consigo fazer essa análise, né? E tem o nuclear, que é o que causa tudo, né? Identifico, mas eu não consigo tratar ele. Eu conseguiria tratar o global, né? O nuclear eu teria dificuldade, então por conta disso eu digo, olha, eu não sou psicoterapeuta. Entretanto, quero começar a estudar, que eu quero ser terapeuta infantil, eu quero trabalhar com criança, né? Especificamente, né? Especificamente com criança. Já tentei trabalhar com adulto, tive certas dificuldades, assim, eu entendo. Algumas coisas me incomodavam muito, né? E eu digo, fala mais sobre mim do que sobre outra pessoa. E o que eu fiz? Saí encaminhando todo mundo. Falei, olha, não atendo mais. Tem gente, não, mas eu gosto. Cara, não... Poxa, eu gostei de... Não, ó, tu gostou por quê? Provavelmente porque eu te reforcei em alguma coisa que não deveria, né? É uma identificação de uma limitação. Entretanto, percebam, eu estou estudando para quê? Para que eu venha trabalhar isso, né? Identifique, digo para os meus colegas aqui que estiverem assistindo, que são alunos de psicologia, selecione uma área que você é bom, que você tem uma facilidade de aprender, ou que você goste. Seleciona aquilo e te especializa. A gente querer abraçar o mundo com as pernas, ser bom de tudo, pode gerar na gente uma certa limitação, né? Inclusive, o próprio modelo de educação que a gente tem hoje, ele é de especializar-se, né? Quanto mais eu subo na hierarquia, eu cheguei, me tornei doutor. Quando eu me torno doutor, eu me torno um cara que tem uma robustez grande de conhecimento em uma coisa específica. E essa é a grande virada de chave, né? Todo mundo tenta ser bom em várias coisas e aí você acaba gerando, sei lá, um efeito comparação que não é saudável para ti e acaba, às vezes, perdendo um pouco de como é que eu posso dizer? De aproveitamento em algo que tu já era bom, entendeu? E tu não reforça aquilo, tu não tenta te melhorar naquilo que tu já é bom. Eu não vou dizer pra pessoa abandonar as outras coisas, né? Pra esquecer. Por exemplo, eu sou analista de comportamento de escolha de abordagem, né? Tem uma especialização que eu nunca cheguei a pegar o título, mas porque eu gosto, entendeu? Meio que eu estudo mais por hobby do que necessariamente como foco profissional. O meu foco profissional é a avaliação psicológica. Também trabalho com psicologia organizacional e do trabalho, porque eu fui para psicologia querendo psicologia organizacional e do trabalho. Dentro do curso eu conheci a avaliação psicológica. A avaliação psicológica é minha paixão, entende? Eu consigo ler isso qualquer hora do meu dia, em qualquer momento, e continuar estudando. Principalmente a parte de psicometria, que é a teoria de desenvolvimento de teste psicológico, né? Que é o que eu quero fazer daqui a uns anos. Quero fazer exclusivamente isso. Não quero atender ninguém, não quero nem dar supervisão daqui a uns anos, nem fazer nada do tipo, nem dar aula, talvez. Eu quero trabalhar com desenvolvimento de teste psicológico. Eu acho que da aula eu continue, né, dessas atividades que eu falei, mas o meu foco é desenvolver teste psicológico. E para mim isso está muito claro. Não tem problema nenhum com... Tem gente que diz, tu vai te limitar. Aí eu, não vou me limitar, vou me especializar, né? Aí isso fala muito de como foi essa minha construção enquanto sujeito, sabe? Lembrando lá de novo, que história de vida é essa? Como que vem isso? Como que se dá? Então, a gente consegue compreender todas essas questões. E lembrando, a gente tinha combinado de conversar um pouquinho sobre os campos, né, de atuação do psicólogo. Como tô... Não, a gente ainda vai falar um pouco mais sobre ele. Só mesmo... Eu queria mesmo falar contigo nessa questão também mais da comportamental e também da área de neurociência, se puder também. Só para finalizar, pelo menos. Cara, a análise do comportamento, inclusive, tem uma discussão na BPMC, houve essa discussão em 2019, eu acho, ou foi 2020, eu acho que foi 2019, de que a análise do comportamento tinha um interesse, a comunidade da análise do comportamento tinha um interesse de se desvincular um pouco mais da psicologia e se aproximar da biologia, né? Porque ela é monista, né? O comportamento ele é fisiológico e ambiental. O ambiente ele está influenciando o fisiológico e o fisiológico influenciando o ambiente, né? Na perspectiva de ontogênese, como a própria palavra diz também, filogênese e cultura. Né? Minha história de vida, a história de vida da minha espécie, onde eu estou inserido. Cara, e para mim que faço avaliação psicológica, isso é perfeito. E tem muito analista do comportamento que diz assim, cara, tu analista do comportamento faz avaliação psicológica, aí eu digo assim, cara, não tem como não ser análise do comportamento, entende? Na minha cabeça. Eu consigo na minha também. cabeça, não tem como ser, enfim.
E as neurociências, o que na prática as neurociências são? Aspecto fisiológico, cara, né? Relacionado ao ambiente. Porque eu acho que neurociência, principalmente, muito complementa a comportamental e também puxa um pouco do cognitivo, principalmente. Porque, por exemplo, assim, a maneira como a pessoa pensa já é um comportamento que ela emite, que também é um reforçamento, principalmente neurológico para a pessoa. Se ela pensa muito numa coisa ou em fazer alguma coisa, isso é um reforçador que vai fortalecer as sinapses dela para ela fazer emitir aquele comportamento, seja bom, seja mal. Quando tu diz assim, para mim, enquanto analista do comportamento, quando tu diz assim, a neurociência chama o comportamento como também o cognitivo, em outras palavras, tá dizendo assim, as neurociências chamam o comportamento como também o comportamento, porque o aspecto cognitivo é comportamento. Exatamente. Partindo dessa visão, análise do comportamento. É comportamento, a gente não ignora, né, esse aspecto, a gente não utiliza esse termo, porque esse termo, ele tira... na nossa percepção, ele tira do local dele, tira o aspecto cognitivo do seu local. Né? É uma outra classificação de comportamento, mas é comportamento. É fisiológico, cara. O cognitivo é fisiológico. Então, é comportamento. Só que a gente também tem que ver não só o aspecto cognitivo, eu digo pra galerinha aí, estudem funções executivas, tá? Essa relação do aspecto cognitivo com as funções executivas, o que eu tenho que fazer no dia a dia... com esse aspecto cognitivo, o que ele me traz, o que eu consigo escrever por quê? Que execução é essa? A linguagem, entende? A memória, que tipo de memória que eu estou utilizando? Eu estou executando a minha memória como? De onde vem? Para onde vai? Isso aí vai fazer um grande diferencial quando a gente for analisar e quando a gente for propor a terapêutica. Né? E com certeza na execução da terapêutica também. Né? A função executiva ela é extremamente importante. E às vezes a gente abandona. Né? Como medir a percepção da pessoa? Porque quando a gente fala de percepção, necessariamente está falando de cognitivo e como ela enxerga o mundo. É literalmente como se cada uma pessoa tivesse uma lente, cada pessoa enxerga a mesma coisa de forma diferente. Quando isso tu leva isso para psicometria, isso fica... como tu não consegue achar precisamente aquilo, mas na minha perspectiva é como se ela pelo menos desse o direcionamento, tipo... Esse aqui, com base nisso aqui, é o mais próximo, chega o próximo desse diagnóstico bem aqui. Então pode ser isso. Mas não é certeza, mas é o mais próximo que tá dando, aí precisa de toda uma avaliação para dar um diagnóstico. Mas tirando essa parte tipo assim, da equipe multidisciplinar, quando o psicólogo mesmo ele vai atuar, ele fala assim, é para essa direção aqui, com base nisso aqui. Precisa de mais estudos, mas é nessa direção. Tem também, beleza, tu tocou numa coisa que a gente ainda não tinha conversado. Tem um modelo de fazer a avaliação psicológica, que é a avaliação psicológica interventiva, né? O psicodiagnóstico, na verdade, clínico interventivo, ele surge com a psicanálise, né? Primeiro na observação, ele vai observando, aí ele observa e em entrevista ele identifica determinadas características, ele já vai tratando. Aí ele, identifica outra característica, vai tratando. Isso começa com a psicanálise, né? Que é o psicodiagnóstico interventivo. O que a gente faz? Justamente isso que tu disse. Fiz uma avaliação prévia, né? Lembrando, minimiza a possibilidade de erro, mas não elimina 100%. Posso ter errado numa coisa aqui, pá. Aí no decorrer do processo de terapêutica, eu identifiquei que, na verdade, eu estou indo numa direção que não era ideal. Aí o que eu faço? Eu faço uma análise. Isso já é uma análise, só que eu faço uma análise um pouco mais profunda. Realmente, vamos mudar um pouquinho a direção. Aí, olha, encontrei melhoras. Surgiu uma outra característica, vamos trabalhar isso daqui também. Né? Esse é o diagnóstico interventivo, né? O psicodiagnóstico interventivo. E a gente também tem a avaliação psicológica terapêutica, que ela basicamente, assim, resumidamente, levar para a pessoa uma reflexão sobre o porquê que ela respondeu os instrumentos da maneira que ela respondeu, entendeu? Tá, mas por que tu disse isso sobre si? Porque nos testes, por exemplo, de personalidade, a gente tem os inventários, né? Os testes de autorrelato, as baterias. Sou eu que digo como eu me comporto. Aí eu tô escrevendo aqui, tô dizendo como eu me comporto. Aí o psicólogo, não, tu disse aqui que teu neuroticismo tá alto. Por quê? Por que tu disse que a tua vulnerabilidade está tão alta? Me conta um pouquinho o que está acontecendo no teu dia a dia. Às vezes tem necessidade da gente fazer isso, né? Principalmente quando é um laudo que a pessoa ela procura a gente por uma demanda pessoal, que não é algo que vem de maneira terceirizada, né? Solicitado por alguém, né? Que a gente chama de compulsória. Tem compulsória, tem muita avaliação compulsória.
Principalmente para trabalho, para escola. Os pais trazem a criança, entendeu? Essa é a avaliação que a gente considera compulsória. Agora, quando a pessoa vem de maneira voluntária, a gente analisa de uma maneira um pouquinho diferente. Então, a gente vai fazendo esses levantamentos, esses apontamentos. É extremamente importante. A gente é uma ferramenta no processo de avaliação psicológica para extrair o máximo possível. Tem gente que não gosta. Não sou uma ferramenta assim. A gente é a principal ferramenta ao lado do avaliando, né, para a gente extrair o máximo dele ali para que a gente possa coletar as informações adequadas. Tem casos que a gente faz avaliação que é perceptível algumas questões ali que são pessoais, eu dou uma devolutiva ali para a pessoa, mas para quem me solicitou, principalmente para recrutamento e seleção, eu não dou essa devolutiva, né? Tu me pediu isso daqui, eu vou te devolver isso daqui. Só que eu digo lá para a pessoa, olha, não era o interesse da avaliação, mas tal coisa deve estar tão forte. Aí na estatística aplicada à psicologia, a gente chama isso de traço latente. Aí lá vai um analista do comportamento falar de traço latente. Pois aí eu digo que é um aspecto contingencial que ele está aparecendo ali. Mas na estatística aplicada à psicologia, a gente chama mesmo de traço latente, né? Na psicometria. A medida do traço latente. Enfim, a pessoa está dizendo alguma coisa ali sem necessariamente falar de uma maneira objetiva, né? Ela tá trazendo a informação. Aí, não, cara, por que tu tá me dizendo isso daqui de uma maneira subliminar, né? Aí, tá. Mas às vezes também traz da pessoa, tipo, não querer explicar explicitamente alguma coisa do aspecto do que ocorreu ou de algum aspecto dela mesma. Talvez ela, porque ela não sabe. Às vezes ela não quer dizer, às vezes ela não percebe, né? Tem todas essas características aí. Vamos às nossas considerações finais já. Bem, pessoal, esse foi o segundo episódio do Psicotalk Podcast. A gente agradece muito a audiência de vocês, de todo mundo que assistiu, de todo mundo que permaneceu com a gente até o final. Vocês puderam ver que a gente deu uma atrasada no horário, porque no início a gente teve um probleminha na gravação e aí a gente teve que recomeçar tudo de novo. Mas desde já agradeço aqui, deixo meus sinceros agradecimentos ao Milton e ao Elias por participar com a gente desse episódio. E aí, vocês têm alguma coisa a dizer aí, Milton? Faça suas considerações. Realmente mesmo os agradecimentos, tanto para Elias, que aceitou vir bater esse papo com a gente, todo mundo também que está assistindo. E também, né, se não fosse a audiência, a gente nem estaria aqui, mas pela essa questão de a gente trazer um pouco mais da psicologia, tanto até para o Maranhão, que está um pouco mais escasso nessa questão de... Não que esteja escasso de psicólogo, mas de tipo trazer para a internet e fortalecer principalmente no Maranhão, também no Nordeste, essa questão da psicologia. Que muito se tem, mas pouco pode se falar. Elias? Eu posso fazer um minutinho de merchan? Claro, com certeza. À vontade. Gente, eu quero também agradecer o convite, né? Dizer para as pessoas que têm interesse de estudar um pouquinho mais sobre avaliação psicológica, sobre psicoterapia, também sobre análise do comportamento, principalmente avaliação psicológica, tá, gente? Não, meu foco de estudo mesmo, é o que eu realmente gosto de falar sobre, gosto de estudar. A gente está lá no Instituto Pangeia, né? Vai ter agora, tá acabando a inscrição para pós de lá. Eu acho que até a próxima aula, que eu vou estar ministrando a aula de psicometria. Tem também um grupo de estudo que é o ABC da Psicologia, né? ABC da Avaliação Psicológica. A gente tem um Instagram também, você pode pesquisar lá, ABC da Avaliação Psicológica. A gente tá reativando, a gente deu uma paradinha por causa do negócio de férias, coisas do tipo, mas a gente está voltando. Esse é um grupo que ele não tem fins lucrativos, né? A gente recebe, pega um valor, mas ele é todo restituído em material, né? A gente compra os materiais, as pessoas vão participar, vão aplicar testes uns nos outros, vão aprender a corrigir e, principalmente, o calcanhar de Aquiles do psicólogo, a gente vai aprender a interpretar o teste psicológico, né? Porque não é uma coisa tão simples. Então, a gente está à disposição aí, disponível. Quem quiser me encontrar, me encontre, né? Eu não tenho uma dificuldade com rede social absurda. Os meninos vai estar deixando as informações dele, né? Os meninos podem ver, falem com eles passam meus contatos para vocês, tá? E é isso, tô disponível, tô aí pra gente continuar estudando. Eu quero que a avaliação psicológica, eu quero que a psicologia do Maranhão seja a maior do Brasil. É algo que antes de morrer, eu quero ver isso. A psicologia do Maranhão sendo a maior do Brasil. É a minha expectativa. E vai crescer bastante. Principalmente nessa questão de... A gente é fechado para essa questão, tipo assim, do Maranhão, que não tem futuro, mas realmente tem muito potencial e pode ser o maior do Brasil. E eu conto com vocês. É isso, vamos trabalhar para isso. Bem, pessoal, esse foi o segundo episódio do Psicotalk Podcast. Agradecemos a sua presença e valeu!